Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. E hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, falando sobre dois conteúdos importantes que usam as coordenadas do plano cartesiano. Tá? O primeiro é a distância entre dois pontos no plano cartesiano e o outro é ponto médio de um segmento. Tá? No primeiro, que é a distância entre dois pontos, vamos lembrar do Teorema de Pitágoras, bem tranquilo, tá? Agora eu vou explicar para vocês o que acontece. Eu tenho que considerar esse plano cartesiano aqui e os dois pontos, né? Os dois pontos, o ponto A com a coordenada x e y, aqui eu não estou trabalhando com valor, então eu só coloco como xa e ya, e a coordenada B, que é xb e yb. Então lembrando, né, que aqui tem valores, o primeiro valor é para x e o segundo valor é para y. Aí como eu não estou trabalhando com números, só mesmo a teoria, eu uso xb e yb. A medida do segmento que une esses dois pontos é chamada de distância entre A e B. Então, vamos resumir aqui. A coordenada A me dá essa posição aqui, ó. xa, ya, me deu essa coordenada A. A coordenada B foi dada aqui, ó. Ela foi dada bem nessa posição. xb e yb. O que acontece? Eu vou ligar uma linha reta entre a coordenada A e a coordenada B, me gerando essa coordenada aqui, esse ponto aqui. O que apareceu aqui para mim? Apareceu um triângulo retângulo, né? Essa distância é muito fácil de calcular. É só pegar o xb menos o xa e eu descubro essa distância. Dá um exemplo, professor. Vamos supor que aqui seja 5 e aqui seja 1. Como vai ficar essa medida? O xb é 5 e menos o xa, que é 1. Então, no caso, essa distância seria 4. A distância na horizontal é muito fácil de contar, seria 4. A distância do y na vertical também é muito fácil. Por quê? Você pega o yb menos o ya, você vai descobrir essa distância. Aí vamos supor que aqui seja 6 e aqui seja 2. Então, o que você vai fazer? 6 menos 2 é igual a 4. Então, quer dizer que essa distância ela é 4. Mas como eu vou descobrir essa distância aqui? Ligando o ponto A no ponto B. Como é que eu vou descobrir essa distância que está atravessada? A figura não está nem na horizontal e nem na vertical. Ela tem um ângulo. Como é que eu vou descobrir? Por isso que eu vou utilizar o quê? O Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras me diz? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não é assim? Quem que é o A? A hipotenusa. B e o C são os catetos. O que eu estou dizendo aqui, ó, a distância, por isso que é DAB. Distância de A até B é a hipotenusa e xb menos xa é um cateto. YB menos YA é o outro cateto. Então tem dois catetos e tem a hipotenusa. Aplicando o Teorema de Pitágoras vai ficar o seguinte: no lugar do A eu coloco a distância de A até B elevado ao quadrado, né? O cateto B, quem que é o cateto B? xb menos xa, então xb menos xa elevado ao quadrado, e aí eu coloco entre parênteses, porque eu tenho dois valores, tá? E eles estão subtraindo, então tem que colocar o quadrado. Mais o cateto C, quem que é o cateto C? O cateto C é YB menos YA, YB menos YA ao quadrado. Beleza, fechei. Só que eu aplico isso em uma fórmula melhor para ser decorada para vocês. Como eu quero descobrir a distância de A até B, eu pego esse 2 que está como potência e passo na forma de raiz quadrada. Esta é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Muitas vezes os exercícios vêm desenhadinho ou muitas vezes ele vem só a coordenada. E eu vou dar um exemplo agora para vocês, certo? Então, o importante aqui é saber como essa fórmula foi extraída. Ela foi extraída através de quem? Do Teorema de Pitágoras. Por quê? Teorema de Pitágoras porque eu formo aqui a distância de A até B, eu formo uma linha, ela tá transversal aqui. Só que eu posso também criar uma linha na vertical, uma linha na horizontal. E aí eu formo um triângulo retângulo, tá? Retângulo porque aqui vai ser o ângulo reto. É por isso que eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras, que me resumiu nessa fórmula, que é importantíssima, tá?
E o ponto médio de um segmento, como que é esse ponto médio? Essa mesma reta aqui, ó, essa distância de A até B, eu vou aprender a calcular ela, eu calculo ela por essa fórmula, eu vou descobrir o tamanho dela. Mas aqui eu vou descobrir o ponto médio dela. Por quê? Para mim descobrir o ponto médio de quem está na vertical ou de quem está na horizontal é muito fácil. Por exemplo, o mesmo exemplo que eu usei aqui no Y. Se aqui é 6 menos 2 deu 4, a metade não estaria aqui no 2? Seria a distância 2 para cá e 2 para cá. Então aqui seria a metade, né? Então a metade aqui, ó, seria 2 mais 2 aqui dá 4. Então essa seria o ponto médio do ponto Y, né? E agora do X também é muito fácil. Por quê? Porque está na horizontal. Mas quando eu tenho uma figura que está um desenho transversal aqui, como eu vou fazer isso, né? Eu vou descobrir através dessa fórmula, eu vou explicar ela para vocês. Então aqui eu tenho um ponto A, que gerou uma coordenada XA, YA, um ponto B, coordenada XB, YB, igual está ali, só que agora eu quero descobrir o ponto médio, que é o XM e o YM. Como que eu vou descobrir isso? As coordenadas do ponto médio do segmento AB é calculado fazendo a média aritmética das coordenadas. Média aritmética, todo mundo sabe que é quando você soma os valores e divide pela quantidade daqueles valores. Então a média, né, o ponto médio, M é de ponto médio, AB, vai ser o que? XA mais o XB. Eu pego esse valor mais esse valor e divido por quem? Por 2, porque eu estou pegando dois valores. Então, divido por 2, eu vou descobrir esse ponto médio do XM, tá? E aqui é uma vírgula para mim fazer o do Y, porque eu estou descobrindo as coordenadas, tá, pessoal? No ponto médio eu descubro as coordenadas, tá? E aí as coordenadas do Y vai ser o YA mais o YB, divide por 2, né? Soma os dois e divide por 2 e aí me gera o YM, tá? Então aqui vai ser gerado o XM e aqui vai ser gerado o YM, que é o ponto médio de X e o ponto médio de Y em coordenadas. Fala, galerinha, agora eu vou explicar para vocês em exemplo como aplica aquela teoria que eu expliquei anteriormente, tá? Então, aqui eu temos um exemplo, né? Dados os pontos A, 1 e 3 e B, 7 e 11. Determine a distância entre eles, letra A, letra B, as coordenadas do ponto médio entre eles. Beleza, então vamos descobrir primeiro a distância entre eles. Para isso, eu tenho que fazer o seguinte: a coordenada A e a coordenada B, eu vou chamar ela daquelas letras que nós vimos anteriormente, que é o X1, o XA e o XB, YA, YB. No A, quem que eu vou ter? Eu vou ter o primeiro valor sendo XA, então XA é 1. Quando falar naquela teoria, quando falar XA, você vai trocar o XA por 1, né? XA, YA. Agora eu vou para a coordenada B. A coordenada B eu tenho um XB e um YB, certo? Definir isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer é definir isso. Ah, professor, se aqui tiver uma outra letra, por exemplo, uma letra D ou C, pode usar como XD, XC, mesma coisa, só que você tem que trabalhar nessa ordem. Primeiro você trabalha essa, depois você trabalha essa. Então, para não ter dúvidas, o que você vai fazer? XA, YA na primeira coordenada e na segunda coordenada YB, XB e YB, para não ter erro, tá? E aí vamos lá, distância entre eles. Qual que é a primeira fórmula que calcula a distância entre eles que nós vimos? Distância entre A e B é igual a XB menos XA, fecha parênteses, elevado ao quadrado, mais, vou colocar o quadrado, o YB menos o YA elevado ao quadrado. Porque aqui eu trato do cateto que está na horizontal, cateto que está na vertical. E aí eu vou colocar a raiz. Isso aqui tudo é a fórmula que eu ensinei para vocês agora. Por que que chegamos nela, tá?
trabalhando o Teorema de Pitágoras e por que nós chegamos nela. Agora eu vou ensinar para vocês como calcular. O que você vai fazer? Ele quer descobrir a distância entre A e o ponto B, ponto A e ponto B. Então a distância continua, distância de A a B, e aí eu vou desenhar minha raiz, e aí eu vou substituir os valores. Quem que é o XB? XB é 7. 7 menos XA. XA é 1. Entenderam? É só isso que você tem que fazer. A fórmula está aí para te ajudar, então você só tem que colocar a fórmula e substituir os valores. E agora vamos para o próximo. Quem que é o próximo? Os sinais continuam mesmo. Então aqui, ó, YB, quem que é YB? 11 menos YA, que é 3. Lembrando, pessoal, pode ter exercício que vamos supor que esse 3 aqui seja negativo. Vamos só supor. Quando você vai substituir aqui, tá vendo que aqui é negativo e aqui também é negativo? Então faz jogo de sinal. Menos com menos, aqui ficaria mais, mas não é o caso, né? Então aqui é positivo, aqui continua negativo, porque eu também faço jogo de sinal. Menos com mais continua negativo, continua menos, tá? Então eu faço o jogo de sinal de todo jeito. Aí depois que eu fiz isso, vamos calcular o que está dentro do parênteses para começar a eliminar isso aqui, para achar o resultado. Distância de A a B é raiz de 7 menos 1, 6 elevado ao quadrado, mais 11, tirou 3 para 8. Certo? 11 menos 3, 8. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Ó, distância de A a B é igual. Vou resolver essas potências. Raiz de 6 ao quadrado, 36, que é 6 vezes 6, mais 8 ao quadrado, 64, tá? Que é 8 vezes 8 dá 64. Agora eu vou somar esses dois. Então, distância de A até B é igual. 36 mais 64 dá 100. Raiz quadrada de 100, a distância de A a B é igual a 10. Certo? Tranquilo? Então, aquela distância daquele desenho, aquela reta, aquele segmento de reta, vale 10. Então, se eu desenhar isso aqui no plano cartesiano, não tem necessidade. Mas se eu desenhar, aquela distância do ponto A até o ponto B vai ser de 10. Eu descobri sem precisar de desenhar, só utilizando a fórmula do Teorema de Pitágoras, né? Bem tranquilo. Agora, as coordenadas do ponto médio entre eles. Eu vou lembrar da fórmula. Qual que é a fórmula? M, que é do ponto médio de A até B, é igual. Vou abrir um parênteses, vou colocar o valor do XM. Qual que é o valor do XM lá? É o XA mais XB dividido por 2. E qual que é o valor do YM? É YA mais YB, vou colocar um B minúsculo aqui, dividido por 2. E aí, como eu já fiz aqui, ó, é só substituir na fórmula, coisa fácil, ó. MAB, que é a média entre ponto A e ponto B. Quem que é o XA? XA é 1, mais XB, que é 7, dividido para 2. YA, quem que é o YA? YA é 3, mais o YB, que é 11. Lembrando, pessoal, o que está nessa parte aqui, ó, está separado por vírgula, então é coordenada. O que está aqui é o XM, é o ponto médio de X. E o que está desse lado aqui, que é as somatórias dos Y, vai ser o YM, é o Y médio, tá? Então, MAB, que é a média entre esses pontos, e eu vou calcular agora, simples. 1 mais 7 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Vírgula, a somatória e a divisão da outra coordenada. Né? 11 mais 3 dá quanto? Dá 14. 14 dividido por 2 dá 7. Então tá aí minhas coordenadas. As minhas coordenadas do ponto médio vai ser 4 para X e 7 para Y. E esse 4 aqui, lembrando que vai ser o XM e o YM vai ser o 7. Ok? Então minha aula fica por aqui. Espero que tenham gostado. Bem tranquilo esse conteúdo, quando se aplica, né?
Fica mais fácil para vocês entenderem. Um abraço, até a próxima.